da Igreja Batista Chave de Davi. Através dessa ferramenta, nós queremos compartilhar com você louvores, palavra, cultos, momentos tão especiais que nós temos recebido de Deus nesse tempo, como Igreja Batista Chave de Davi, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando a palavra de Deus aqui na nossa localidade. Estamos localizados em Santa Maria de Campos, interior do município de Campos de Goytacazes, e queremos que você seja abençoado, mas para isso você precisa se inscrever no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para quem você quer que seja abençoado, e com certeza nós queremos ser esse instrumento de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, da nossa EBD. Essa é a lição 4, nós vamos falar sobre ouvir as pessoas certas. Nós já estamos aqui comentando sobre recomeço, sobre lançar as bases, edificar as nossas bases, e sobre manter o foco em Deus também, falamos sobre isso. E agora nós vamos falar sobre ouvir as pessoas certas, quem merece a nossa atenção, por que nós precisamos sim selecionar as pessoas que estão falando conosco. E aí eu quero convidar vocês a estarem curtindo mais esse vídeo, comentando aqui embaixo, fazendo perguntas. A gente vai estar respondendo as perguntas desse vídeo e dos outros vídeos também, no próximo vídeo, na próxima semana. E aí eu quero te desafiar a isso, a interagir aqui dessa forma, compartilhando com pessoas que vocês acreditam aí que precisem ouvir sobre. Então, nós vamos aqui hoje ler em Esdras 5, e aí o versículo 1 e o 2, e na minha versão diz assim: E Egeu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus, Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesuá, filho de Zodaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Bom, essa é uma passagem, é uma mensagem extremamente interessante, mas antes de nós iniciarmos mesmo esta reflexão, eu queria orar com você para que Deus possa nos dar entendimento, que Ele possa nos dar discernimento do que nós vamos ouvir e meditar aqui hoje. Amém? Oremos. Pai, te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, por mais que não estejamos de corpo presente, nós podemos te ouvir, nós podemos te acompanhar e nós podemos sentir a Tua presença no meio das Tuas palavras. Então, Pai, se faça presente aqui, que nós possamos ter entendimento e sabedoria daquilo que a Tua palavra quer passar para nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu te desafio também a estar baixando a revistinha lá no site da CBF, da Convenção Batista Fluminense. Ela vai te trazer um outro leque, porque aqui nós só estamos comentando sobre. Então, a revistinha traz aqui para nós um pouco do contexto em que Esdras se encaixa, e muito do que nós já falamos. Se você não ouviu, que você volte lá na aula 1 e venha ouvindo um pouquinho mais sobre o que nós estamos falando, sobre reconstrução do templo, reconstrução das muralhas, sobre a cultura em que eles estavam inseridos, eles já estavam cativos há um tempo, longe de casa, longe da cultura, longe da religião, longe daquilo que era o ideal de Deus, Então, a gente precisa entender que tudo isso faz parte da política da época, de cativeiro, de levá-los escravos, de tentar transformar a mentalidade deles. E aí a gente olha para esse capítulo 5
e ver dois profetas profetizando, falando sobre a mensagem de Deus, e ver homens cumprindo a missão a partir daquilo que os profetas falaram, cumprindo a missão a partir daquilo que Deus falou com eles. E é isso que nós vamos imergir aqui, é isso que nós vamos meditar aqui hoje. Nós precisamos ouvir as pessoas certas. E aí, o primeiro questionamento que a revista nos traz é: de quem são essas pessoas certas? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, não é? Sabe, muitos de nós colocamos as nossas expectativas nos líderes, nos famosos pregadores, em pastores, mas talvez nós não estejamos entendendo que muitas vezes essas palavras não são as palavras certas, não são as pessoas que vão estar conosco no caminho, que vão nos impulsionar no caminho, que vão fazer com que a gente adentre a missão de Deus. Então nós precisamos entender quem são essas pessoas certas, e aí a revistinha traz para nós que as pessoas certas são aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo e que falam em nome de Deus. Mas que para eu e você possamos identificar quem são as pessoas cheias do Espírito Santo, nós também precisamos estar cheios do Espírito Santo. E aí, voltando às lições passadas, nós já entendemos que para nós nos enchermos de Deus, nos enchermos do Espírito Santo, nós precisamos ler a sua palavra, nós precisamos ter momentos de oração, momentos de jejum, momentos de dedicação íntima com Ele. E aí, para nós entendermos quem nós vamos ouvir, nós precisamos saber sobre o que essa pessoa está falando, se elas falam ou não em nome de Deus, se elas falam ou não cheias do Espírito Santo. E aí nós precisamos imitar os cristãos em Bereia, os bereanos, que eles debatiam sobre todas as palavras que recebiam, debatiam sobre todos os pregadores que ali passavam, e entendiam ou não que aquelas palavras eram ou não de Deus, a partir de um estudo sobre a sua palavra, a partir de um estudo sobre a cultura de Deus da época. Então a gente precisa sim avaliar a mensagem que nós estamos ouvindo, avaliar as pessoas que estão nos ouvindo, avaliar tudo aquilo que entra em nós, tudo aquilo que se faz presente no nosso ouvido, porque todas as palavras, elas têm o poder de nos fazer evoluir ou nos fazer regredir, de nos fazer ir para frente ou de nos fazer ir para trás ou ficarmos estagnados. Então as pessoas certas são as pessoas cheias do Espírito Santo e as pessoas que falam em nome de Deus. Só que entendam que as pessoas certas, elas trazem para nós palavras de encorajamento e palavras de consolo. Muitos de nós ouvem palavras o tempo todo, talvez sobre os nossos sonhos, sobre os nossos objetivos e sobre as nossas missões, como palavras de que, não vá por esse caminho, talvez isso você não vá conseguir, essa missão não é a missão de Deus para você, mesmo que isso arda no seu coração, você não vai conseguir. Só que a mensagem que as pessoas certas trarão para nós são mensagens de encorajamento. Eu vou com você, eu quero ir junto com você, eu vou caminhar este caminho com você, por mais que esteja difícil, por mais que esteja complicado, eu quero ir e prosseguir com você. E sabe, nós precisamos ouvir essas mensagens, ouvir as pessoas certas, mas para que nós possamos ouvi-las, nós precisamos, primeiro, de disposição para obedecer. Sabe, é fácil demais a gente se portar em um discipulado só para ouvir. É fácil demais nós dedicarmos um tempo da nossa vida para ouvir uma mensagem. É fácil demais vir aqui domingo à noite e ouvir instruções, mas nós precisamos estar, a partir de agora, dispostos a obedecer. Ouvir a profecia como esses homens ouviram e agir. Ouvir e fazer exatamente como aquilo em que foi profetizado para nós. Sabe, ouvir sem obedecer traz para nós seríssimas consequências. Eu me lembro do caso de Ananias e Safira,
que ouviram as instruções dos apóstolos, não obedeceram e aí sofreram consequências terríveis. Nós precisamos entender que ouvir exige muito de nós, exige obediência, também exige compromisso e empenho. Se nós estamos dispostos a ouvir, se nós estamos dispostos a dedicar um momento para que as palavras adentrem aos nossos corações, nós precisamos também estar dispostos a criarmos um compromisso com essas instruções, a criarmos um empenho de que essas instruções são eficazes para nós, e aí sim nós conseguiremos prosseguir, nós conseguiremos avançar e nós conseguiremos sim chegar aos nossos objetivos, chegar à nossa missão e cumprir o propósito de Deus. A revista ainda traz e faz uma menção aqui a um dos filmes mais bonitos voltados para a nossa cultura religiosa, que é o livro e também é filme, O Peregrino. Ele mostra um peregrino, como diz o nome, caminhando em direção ao céu, e aí ele passa por diversas pessoas, ele passa por diversos altos e baixos na sua caminhada, sempre carregando um grande fardo, e é muito disso que se trata a nossa vida, a nossa peregrinação cristã. Nós estamos aqui caminhando, carregando um fardo com um objetivo, e nós não podemos levar ninguém com a gente, e sim, muitas pessoas estarão no nosso caminho, como nós vimos na lição passada. Existirão opositores à nossa missão, existirão opositores àquilo que nós temos como objetivo, mas nós precisamos filtrar essas pessoas a partir do comportamento delas com Deus. E aí eu passo a me lembrar, ainda sobre um ponto anterior, falando sobre a fala que tem que vir de Deus, do episódio em que Isaac precisa abençoar Esaú, e quem chega é Jacó, e ele diz: olha, você se veste como Esaú, você tem o cheiro de Esaú, mas quando você fala, você se parece muito com Jacó. E muitos de nós precisamos identificar essas pessoas que não são as pessoas certas pelas falas delas. Sabe, a personalidade, o modo como fala, o que fala, tudo isso influencia para que nós entendamos se elas são realmente pessoas certas para falarem de Deus a nós ou não. Muitas vezes uma fala sobre Deus é uma fala vazia, uma fala que não nos traz construção, uma fala que pode até nos derrubar. E aí a revista traz para nós duas grandes reflexões que nos pergunta, quem são as pessoas que nos cercam? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Quem são as pessoas que nos influenciam? Quais as características dessas pessoas que marcam as nossas vidas? Quais as características delas e as histórias de vidas delas que podem nos fazer evoluir, que podem nos fazer andar e prosseguir para o alvo? Nós precisamos sim pensar para quem nós abrimos o nosso coração e de que maneira isso nos influencia. Sabe, muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja ou estamos em um ambiente religioso, um ambiente espiritual, e nós achamos que todas as pessoas estão aptas a nos ajudar, todas as pessoas estão aptas a nos ouvir e ouvir os nossos problemas, ouvir talvez até os nossos sucessos, mas não são. Nós precisamos filtrar as pessoas que estão nos ouvindo também. Nós precisamos primeiro filtrar as pessoas que nós iremos ouvir e depois as pessoas que estão nos ouvindo. É perigoso demais abrir o coração para qualquer um. É perigoso demais falar dos nossos dilemas para qualquer um. Sabe, mesmo que sejam pastores, mesmo que sejam líderes, mesmo que sejam pessoas exemplares na sociedade, tome cuidado, porque ainda assim existem muitos lobos vestidos de ovelhas, e isso não é para você se distanciar de algum líder ou se distanciar de algum pastor, mas é para que você entenda mesmo que você tem alguém que você pode abrir o teu quarto, fechar a tua porta e falar para essa pessoa dos teus problemas. Você precisa ter uma comunicação maior com Deus, uma comunicação maior com quem realmente pode resolver todos os seus problemas. E aí nós trazemos
a revista traz aqui uma segunda reflexão que diz, que nos pergunta se nós estamos dispostos a obedecer. Porque obedecer é o segredo do sucesso, e a desobediência pressupõe um castigo. Não basta que eu ouça diariamente a vontade de Deus e os seus conselhos, se eu não decido colocá-los em prática. Não basta que eu venha todos os domingos, não basta que eu ouça todas as aulas de EBD, não basta que eu participe de todas as células. Se eu não obedecer, se eu não decidir obedecer, se eu não decidir colocar em prática, se eu não decidir que aquilo é o melhor para a minha vida, de nada valeu. Então, que nós, a partir dessas reflexões, que são extremamente profundas e que não dariam tempo aqui de nós debulharmos cada uma, que nós possamos entender que nós precisamos decidir quem são as pessoas que terão poder sobre nós, quem são as pessoas que irão nos influenciar, quem são as pessoas que realmente merecem ser ouvidas, que realmente têm algo de Deus que merece ser ouvido. E aí nós precisamos entender que essa escolha de ouvir, ela acarreta uma escolha também de obedecer. Então tudo é um conjunto, tudo é uma decisão. Nós precisamos estar dispostos a decidir sobre isso. Bom, eu quero orar com você e eu tenho certeza de que Deus o está iluminando e trazendo à sua mente agora pessoas que não merecem ser ouvidas. Pessoas que não têm nada a agregar na sua vida, no seu ministério, na sua missão, e que não farão você evoluir, só te farão estagnar, só te farão regredir. Amém? Vamos orar. Pai, que o Senhor possa estar aqui conosco agora. Eu te agradeço por essa reflexão, eu te agradeço por essa mensagem tão importante e impactante para nós. Que nós possamos ouvir realmente as pessoas certas, enviadas de Ti, Deus, e que o Senhor nos dê forças para que nós nos afastemos das pessoas que não são as pessoas certas. Que nós possamos estar cada vez mais entregues a Ti, Deus. Que nós possamos estar engajados na Tua missão, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero te desafiar Eu quero te desafiar a compartilhar essa mensagem com pessoas que precisam, com pessoas que você identifica que estão ouvindo pessoas erradas, e talvez até que você tenha sido uma pessoa errada por algum tempo na vida dessa pessoa. Que você possa comentar aqui perguntas, comentar sugestões. Nós estaremos no próximo vídeo falando sobre isso também, respondendo essas perguntas, e que Deus possa te guiar cada vez mais a pessoas que te farão evoluir, que te farão crescer e que farão cumprir a sua missão de Deus junto contigo. Que Deus possa te abençoar durante essa semana, que você possa ler as sugestões de leitura que temos na revista e que nós possamos realmente dar ouvidos às pessoas certas. Em nome de Jesus. Amém.